nova, antes que a espera resgate anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, compôs a teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz em minha terra e tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre Mateus, vigário paroquial aqui da paróquia São Pedro Apóstolo, em Águas Lindas. Também temos o nosso músico Carlos, que também está sempre aí conosco. E hoje também temos a presença muito especial dos nossos seminaristas aqui da Diocese de Lusiânia. Eles vão se apresentar aí para vocês. Eu sou o Lucas, tenho 25 anos, sou daqui da cidade de Águas Lindas mesmo, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Eu estou no segundo ano da teologia, no meu 6º ano de seminário. Sou o Ricardo, sou daqui também de Águas Lindas, da paróquia São Pedro. Estou no 4º ano de seminário, já finalizando a filosofia, e tenho 22 anos. Então os seminaristas são daqui da nossa cidade. Até nós temos alguns seminaristas que trabalham conosco aqui na paróquia São Pedro, o outro Lucas e o Diego, mas infelizmente não puderam estar presentes. Uma saudação carinhosa aí para eles. Mas estão bem representados, assim esperamos. Ricardo também, que é daqui, da nossa paróquia. Exatamente, sou dessa paróquia. E quando a gente fala de vocação, é uma coisa que sempre toca, nesse mês vocacional. Hoje nós estamos especialmente com os seminaristas, mas vamos ter outros episódios aí, com as irmãs, também com os casais. E o Lucas, que trabalha com a vocação, explica pra gente aí um pouco sobre o que é vocação, como funciona, quem tem vocação. Essa realidade da vocação é bem, assim, as pessoas não têm muita noção do que é a vocação, porque todo mundo já pensa a vocação em alguma coisa específica, Mas vocação é algo mais amplo, Vocação é um chamado de Deus, é uma coisa que Deus nos dá, e disso depende um pouco da nossa missão aqui, Então faz parte da nossa vida a vocação, então todo mundo tem vocação. Claro que às vezes na juventude ele se torna uma coisa muito difícil para o jovem, Porque ele não sabe muito bem onde vai, o que ele quer fazer da vida. Então a palavra vocação vai se tornando um tabu, porque ele já associa logo a vocação a ser padre ou então a ser religioso, mas vocação faz parte da vida dele. As pessoas têm vocação, por exemplo, à medicina, vocação a uma profissão, por exemplo, a música.
as mídias sociais, enfim. A vocação é algo que faz parte da vida das pessoas. Né? Então todo mundo, né, tem vocação para alguma coisa. E é interessante isso que o Lucas falou, porque a gente vê, né, quando a gente acompanha os jovens, se o filho quer ser médico, se o filho quer ser advogado, aí as mães ficam felizes, né? Agora, se o filho fala que quer ser padre, que quer ser um religioso, algumas ficam felizes, né? Mas outras falam assim, poxa, meu filho, mas tem certeza? E é uma coisa bastante comum, né? A gente vê que às vezes o filho do outro ser padre, o filho do outro ser religioso é bonito, né? Mas não de meu. casa Não meu filho. O do outro pode rezar Exatamente. pelas vocações, pela vocação do filho dos outros. Graças a Deus essa não foi, né? Uma realidade que eu enfrentei na minha casa. Desde quando eu falei para os meus pais, né, que eu ia para o seminário, eles sempre me apoiaram, mas a gente sabe que não é assim com todo mundo. Conta aí, Ricardo, um pouquinho como foi na sua casa. Bem, quando eu decidi a buscar, né, saber o que Deus queria para mim, eu falei para minha mãe, eu acho que de primeira mão, sim, falei para ela. E ela, eu lembro até hoje a cena, porque ela estava assistindo novela, assim, estava sentada no sofá e eu estava sentado assim, né? E estava naquela inquietação vocacional e querendo buscar, saber o que Deus queria. E eu falei, mãe, eu chamava ela de mamãe, mamãe, vou fazer encontro vocacional e tal. E já expliquei o que era esse encontro, né? E ela falou, tá bem, é isso que você quer, então vai, siga, né? Também não tive esse embate, não tive essa dificuldade. Talvez eu senti um pouco da parte da minha avó. Eu lembro que minha avó uma vez depois pediu desculpas, que ela falou assim, meu filho, será que não é bom você esperar mais um pouco e tal? E eu disse, não mãe, não vou esperar mais um pouco, né? Vou logo, já vou entrar no seminário mesmo, não vou trabalhar, enfim, vou entrar. É engraçado, né? Porque assim, para ser padre é muito jovem, né? Não pode doar, juventude. Exatamente. É uma coisa que eu escuto bastante, né? Todo mundo, meu Deus, mas você já é padre. Aí às vezes alguém até fala assim, não vou chamar de você, não vou chamar de senhor não, porque é muito jovem. Eu falo assim, pode chamar de senhor, porque se fosse um presidente, um político, ia chamar de senhor, né? Mas aí porque é o padre, aí já vem. Só porque é tão jovenzinho, a cara de menino. Não vai ter o respeito. Não vai ter o respeito. E você, Lucas, como foi na sua casa? Bom, vamos dizer assim, minha vocação ela segue o roteiro, digamos assim, padrão. Né? Minha família é bastante católica, meus pais são atuantes na igreja e eu sempre nasci nesse berço. Fui coroinha dos meus 10 aos meus 20 anos, eu só saí do Ministério dos Coroinhas mesmo para entrar no seminário. Então fui sempre um jovem de paróquia, sempre atuou na paróquia. E minha vocação foi desde de berço, digamos assim. Brinquei de padre, então minha mãe pegava as vizinhas para mostrar que eu brincava de padre e tal. Mas como você vai crescendo, você vai ficando jovem, adolescente, digamos assim, você vai querendo experienciar outras coisas, né? E acaba que eu fui deixando essa questão de ser padre para lá, porque eu não levava realmente muito a sério. Achava realmente que era só uma brincadeira. Então deixei para lá e fui viver a minha juventude. Então fui estudar, namorei normalmente, trabalhei também. Só que fui chegando ao longo do tempo, fui percebendo que tinha alguma coisa a mais que não me deixava quieto. E aí um grupo de jovens da minha paróquia, digamos assim, descobriu o encontro vocacional e começou a me chamar, não, vamos para o encontro vocacional, vamos para o encontro vocacional. E eu sempre rejeitando, não, deixa pra lá, eu já sei o que eu quero da minha vida, já sei qual é a minha vocação. Até o dia que Deus pegou no laço. Aí ficaram chamando, insistiram tanto para fazer o vocacional, eu falei, não, vou, para desencargo de consciência, eu vou lá fazer um encontro vocacional. Né? E eis que cá estou, né? Fiz um ano e 3 meses de vocacional, e aí entrei, em 2017 eu entrei no seminário, e sou muito feliz, graças a Deus, com a minha decisão de ter entrado no seminário. E aí a experiência de seminário é uma experiência
ao mesmo tempo muito normal, mas muito extraordinário. Né? A gente que vive lá no seminário, a gente fala assim, normal as coisas, né? Mas o pessoal que vem de fora fala assim, meu Deus. Eu lembro que quando, no meu primeiro ano, na verdade não foi no primeiro não, mas no início do seminário, a gente fazia aquelas terapias em grupo, né? Para interagir com a turma, porque ainda mais na minha época, a gente tinha gente que vinha do seminário, vinha de Minas, vinha do Pará, fora praticamente todo o Goiás, né, que estuda lá no nosso seminário no Brasil, no nosso Senhora de Fátima. E aí tinha essas terapias. E aí a psicóloga que acompanhava o grupo, ela entrava em parafuso quando a gente falava de liberdade, né, que a gente se sente muito livre, né, no seminário. Ela falava, mas como assim livre? Sei que vocês têm regras, vocês não podem sair a hora que quer. E pra gente é uma coisa muito normal, né? Apesar de extraordinário. E para vocês, assim, como que foi a rotina do seminário, a adaptação? Lucas, que agora passou de etapa, né? Já é o segundo ano, né? Já é o segundo ano de teologia. Que é bem diferente, né? Porque na filosofia a comunidade menor, né? Onde esse cara está. Assim, lá em Brasília agora, porque nós temos 3 fases, né, da formação. Então são 2 fases dentro do território da diocese, que o primeiro ano é na cidade ocidental, e o segundo ano, a partir do segundo ano, você vai para a Lusiane. Então são comunidades pequenas, né? Você mora em casa, um ambiente muito mais familiar. De De casa mesmo, é uma casa. Né? Um seminário Tem galinha, tem cachorro, tem você tem que cuidar de horta e tudo mais. Então é um ambiente de casa. Então você está morando assim, realmente em família mesmo, com outros irmãos. Digamos assim, tem o pai, que é o reitor. Todo mundo conhece a família. Todo mundo conhece a família de todo mundo, então acaba que a gente entra na família um do outro. E é por isso que a gente vive esse clima muito de irmandade. Agora, já no seminário Nossa Senhora de Fátima, que é a fase da teologia, já é um seminário muito maior que acolhe 4 dioceses. Então, hoje nós somos 90 seminaristas no seminário Nossa Senhora de Fátima. Então é mais difícil ter esse clima familiar, então cada um tem o seu quarto. Você fica mais próximo ali dos irmãos de diocese e os da sua turma, porque é os que você convive todos os dias, né? Então foi um pouco difícil assim adaptar essa mudança de ambiente, porque em Lusiânia a gente compartilha todos os ambientes. O quarto é comunitário. O quarto é comunitário, a gente dorme no mesmo quarto, às vezes com 5, com 6, então é beliche. Então, são coisas que a gente tem que ponderar. O Ricardo pode falar, eu vivi lá, mas o Ricardo pode falar porque ele está vivendo hoje lá. Então, você tem que relevar muita coisa. Você tem que, às vezes, o irmãozinho gosta de ficar com a luz do quarto ligada até mais tarde. Você está louco para dormir, mas ele precisa ficar com a luz do quarto ligada. Para mim foi bem diferente, né? Eu sempre fui filho único. Então, eu sempre fui acostumado tudo para mim. Então, tinha todas as coisas, não tinha irmãos para partilhar. Eu fui criar, assim, tive uma criação com minha prima, mas não era uma coisa grandiosa, assim, de ter irmãos, né, todo dia aqui perto, enfim. E quando eu encontrei essa realidade do seminário, que de repente eu tinha 12 irmãos, né? Para mim, primeiro foi como uma criança que está no parque de diversões, né? É muita gente, que alegria, que coisa boa. Só que vai passando o tempo, já não vai sendo tão bom assim, né? Mas para mim foi uma experiência muito boa, assim, ganhar irmãos, né? Como o Lucas falava, que nós vamos adentrando na família dos outros, né? E eu fui ganhando, de fato, tios, tias, fui ganhando irmãos, assim. Não dá para ser próximo de todos, mas somos irmãos, né? Mas não dá para ter uma relação de amizade com todos, né? Então a gente acaba aqui tendo uma relação de amizade com mais poucos, e desses que a gente tem relação de amizade, acaba que a gente tem uma interação maior com a família, e a gente acaba sendo acolhido também pela família, né, deles. E essa experiência de ser acolhido pela família dos meus amigos seminaristas, né, para mim é maravilhosa, porque
pelo contexto da minha história, assim, hoje para mim é uma graça muito de Deus, assim, ser acolhido na família. De fato, quando o Senhor fala que quem deixa pai, mãe, recebe 100 vezes mais, né, para mim é muito válido isso, eu já consigo colher esse fruto, né? Não, eu vejo assim que pra gente é fundamental criar esse vínculo de irmandade no seminário, porque no presbitério, os nossos irmãos a gente já vai ter convivido ali já há muito tempo. E acaba que a gente convive mais, né, com os seminaristas do que com a nossa família. Né? Exatamente. Então a gente já cria os amigos no seminário, porque no futuro, no presbitério, o meu amigo vai ser também um padre. Exatamente. Que vai me entender, que eu vou poder partilhar as realidades que eu estou vivendo, ele também está vivendo. Então vai ser isso. E o que vocês acham assim da rotina de estudos, do seminário, a questão da faculdade? Quem pensa que a gente fica só lendo a Bíblia não é assim não. O buraco é mais embaixo. Brincadeira, não se assustem. Jovens, é brincadeira. No final dá tudo certo. Não, no final dá tudo certo. O Padre Matheus pode dizer, ó. No final, No final dá tudo certo. Não, mas assim, é intenso. A rotina de estudos é bem intensa, porque são duas graduações, né? Primeiro a filosofia, depois a teologia. Então, é uma exigência de faculdade normal. Assim como tem a exigência de faculdade aí fora, que os jovens passam, seja qualquer curso que for, nós também temos a exigência acadêmica por parte do seminário. Né? Então, tem monografia, tem TCC, tem que apresentar TCC, tem que fazer estágio, tem que cumprir nota. A gente tem também, além da faculdade normal, a síntese, né, que a gente chama. Exatamente. Uma prova que a gente faz do curso inteiro, que a gente falta ficar doido. No final do ano, junto uma banca assim, tava os 3 padres e você. E aí você tem que apresentar praticamente o curso inteiro, sei lá, em meia hora. E os padres ainda perguntando. Então, tipo, assim, é exigente, claro, e faz parte da nossa vocação isso, né? Então, para a exigência de pastoreio, para cuidar do povo de Deus, para poder ter realmente essa força para pregar, essa autoridade para pregar com conhecimento, precisa, faz parte da nossa vocação. Porque o povo, o Padre Matheus sempre me falava isso, como seminarista, o povo não quer saber, o povo quer saber de tudo e vai perguntar para você. O povo não quer saber se você passou com 6 ou com 10, quer saber que você tem que explicar. E uma coisa que me tocava muito assim, no seminário, que é diferente, né, do que eu pensava, porque eu imaginava que quando eu entrasse no seminário eu ia ficar o dia inteiro rezando no sacrário. Claro, a gente não fica o dia inteiro, mas tem momentos muito marcantes assim, no seminário, momentos que a gente só consegue viver estando, né, no seminário. Eu lembro que sempre que eu chegava de férias, eu sempre estava muito agitado, né, porque eu queria contar o que tinha acontecido, queria ver todo mundo e voltar para a rotina. Aí tinha um retiro, eu ficava, ai meu Deus, esse retiro, a gente tem que ficar 5 dias sem conversar. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Aí sempre me incomodava, né? Mas aí sempre tinha aquele momento do retiro que eu falava assim, é agora, que era um momento que parece que Deus me dava uma rasteira assim e acalmava e aquilo fazia sentido, né? E era meio que a pilha, né? que movimentava, né? Todo o semestre. E a gente tem outros momentos, né, também de oração, principalmente a liturgia das horas, né? A gente reza no seminário, né, de manhã e à tarde e antes de dormir também. E eu lembro que eu gostava muito e ao mesmo tempo eu tinha muito medo da oração das completas, que é antes de dormir, que falava muito de morte, de escuridão, e eu ficava, meu Deus. Deixa aí para você servir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Como que foi, cara?
essa experiência assim? Para mim, a experiência também do estudo, né? É como o senhor falava, eu entrei no seminário e não tinha noção de que eu tinha que fazer uma faculdade, tipo assim, eu só fui. Aí quando cheguei lá, eu deparei com a experiência de fazer faculdade, né, de fato, para mim. E para mim foi mais difícil, né, porque eu já, questão de estudo, tem que ser tudo, tem os horários certinhos, tem que cumprir horário, tem que ter nota, exatamente, tem que ter o TCC, é justamente o que eu estou sofrendo agora, de fazer o TCC, estudar, de ler, reler, enfim. Mas também eu pensava que lembrava de uma coisa engraçada. E quando eu entrei, eu não gostava da liturgia das horas cantadas, eu achava chatice aquilo. O salmo, né, ser cantado, eu achava chatice. Só que com o passar do tempo eu comecei a gostar. E hoje, quando eu não esqueço de rezar na hora a liturgia, já me faz a falta, já me dá falta da liturgia das horas, né? Claro, eu quando eu rezo sozinho não canto, né? Mas quando eu rezo em comunidade que a gente canta, para mim aquilo dali é bonito, né? Muito bonito e é gostoso de estar rezando. Né? Parece que Faz parte. liga a gente, né, o seminário. Exatamente. Vamos para mais uma música, Carlos? E o bom é que aqui Lucas canta, Ricardo acho que canta, parece. Parece. As exigências do seminário, assim, ó, não tem ninguém que cante na missa. Exatamente, foi o seminário que me fez cantar. Não tem ninguém que cante na missa, é o seminarista que canta. Pescador, fiz o meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar do seu, vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus.
Agora eu vou fazer umas perguntas mais difíceis. Vamos para o Ricardo primeiro, né, Ricardo? Porque eu... Ricardo, fala pra gente assim, pra você, o que significa o sacerdócio e como você sente assim na sua vida, tendo em vista, né, esse caminho que você está trilhando enquanto seminarista, de saber assim que o próprio Jesus te chamou. O sacerdócio, né? Esse homem que é chamado por Deus, né? Que nada mais é do que um instrumento, né? Um instrumento do próprio Cristo, porque o sacerdote por excelência é o próprio Cristo, né? E ele dá esse poder, né? Essa missão ao homem, né? A um homem que ele mesmo escolhe, né? E o sacerdote é aquele que de fato que tem o poder de trazer o Cristo, né? De trazer o Cristo para o tempo, né? O eterno é por onde o eterno toca o tempo, né? Qual é a segunda pergunta? Esse sentido assim de que o próprio Jesus que te chama, né? Sim. E que ele chama ainda hoje. Sim, exatamente. É importante lembrar, né, que quando a gente entra no seminário, a gente entra de fato inflamado e com a certeza de que o Senhor nos chama. Só que dentro do dia a dia, né, no decorrer do dia a dia, nós vamos sofrendo crises, né? E isso é normal, porque e é até bom que a gente tenha realmente crises de se perguntar, será que o Senhor está me chamando mesmo? E várias vezes eu já tive essas crises, né? E de vez em quando ainda vem o coração, né, de que será que o Senhor está me chamando? Só que todas as vezes que eu me perguntei, até hoje, todas as vezes que eu me perguntei, o Senhor confirmou que realmente Ele me chama, né? Me chama ao sacerdócio, né? E quer que eu faça realmente, que eu trilhe esse caminho, né? Que eu siga e seja um sacerdote, né, no futuro. E de fato, quando se fala desse chamado, dessa inquietação, e ontem eu comentava até com um amigo meu, que é seminarista também, que o chamado de Deus, tanto para o sacerdócio para qualquer vocação, não é um chamado na mente, não é um sentimento, mas é algo que vem do mais fundo do coração. É inexplicável mesmo esse chamado. Todas as vezes que a gente tem dúvida, é como se o Senhor tocasse de novo lá no mais profundo do coração. E vem de dentro, não vem do exterior, mas vem do interior. É o próprio Deus que fala, né? E é justamente isso que eu sinto, né? Esse chamado. E por isso me decidi seguir. Enfim. Lucas, se quiser responder também, mas eu queria acrescentar um a mais para você. O que te chamou assim para a vida de sacerdote secular, de padre diocesano, né? Para quem não entende a linguagem. Bom, assim, o padre, eu gosto muito do que o Valdemar fala, que o padre é o sinal, né? É o sinal de Cristo no meio da comunidade. Então, quando a comunidade quer ver o sinal de Jesus ali no meio deles, ele olha para o sacerdote. É muito verdadeiro isso, porque o povo tem muita esperança na gente. Exatamente. Né? E a gente vai se tornando, se configurando esse sinal de Deus, e isso vai estar muito na minha mente, né? De onde eu estou sendo sinal de Deus. As pessoas me veem ali de primeira, quando me vê, é um sinal de Deus, é um seminarista, vai ser padre e tudo mais. Então eu procuro trabalhar isso, sempre ser um sinal de Deus, porque é isso que as pessoas esperam de mim, né? E o que me chamou a ser um padre secular, diocesano e não um religioso foi justamente esse contato com a comunidade, né? Esse pastorear a comunidade, porque o religioso, não que ele não tenha isso, ele tem, mas ele está mais voltado ali para a vida de convento, para a vida entre os irmãos, e eu senti que Deus me chamava a ser esse sinal para as pessoas, né? Então, hoje as pessoas precisam do padre para a missa, para a confissão, para a unção dos enfermos,
e eu vendo a realidade da nossa diocese que precisa de padres, né? Nós precisamos muito de padres, tem paróquias na nossa diocese que não tem párocos, né? E aquilo foi me chamando mais atenção e Deus foi me pegando por aí, me chamando por causa disso. E eu vendo, nossa, o padre realmente é uma pessoa importante, Deus foi colocando isso no meu coração. Que fala, poxa, estou te chamando, ó, presta atenção e tudo mais. Uma passagem do Evangelho que sempre me toca muito é aquele encontro de Jesus ressuscitado com Pedro, né? E ele fica perguntando, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, isso sempre ressoou muito forte no meu coração. E olhando os exemplos dos padres diocesanos, né? Então, sempre me tocou muito forte o exemplo deles. Falei, poxa, aí, da rejeição que eu não queria, passou a ser, por que não? E por que não? E por que não? Então, ali, Deus foi trabalhando e foi me convencendo. Até que você não resiste. Foi aquilo que o Ricardo falou, né? O chamado fica ali, persistente, até uma hora que você é vencido. Tá bom, Senhor. O Senhor está me chamando, eu vou. Então, a gente simplesmente se entrega. É interessante, Paulo, porque ele falava da figura de São Pedro, né? E São Pedro sempre é essa figura do sacerdote, né? Do primeiro escolhido por Cristo para ser o príncipe dos apóstolos, né? E também, sempre nessa caminho vocacional, sempre a gente tem uma figura assim que nos chama muita atenção e se torna um amigo mesmo, né? Geralmente é um santo, né? E para mim foi São João Paulo II. São João Paulo II me chama muita atenção. E eu digo que não foi eu que o escolhi, né? Mas foi ele que realmente quis ser meu amigo do céu. E ele sempre intercede pela minha vocação. E sempre eu digo que nos momentos mais fortes assim da vocação, né? Dos momentos de crise, enfim, todas as vezes que eu tive dúvida e que eu quis desistir, mas que o Senhor novamente tocou, foi através de São João Paulo II. Ele estava lá intercedendo. É o que eu falo muito para os jovens, né? Eu trabalho com eles diretamente na questão do discernimento vocacional. Falo, olha, procura ver os exemplos dos padres, lê as histórias dos padres diocesanos, lê a vida dos santos, que alguma coisa no exemplo de vida deles, na vivência deles, vai ser uma coisa que você está vivendo hoje. E você vai se identificar com aquilo ali, e aquele santo, e aquele exemplo vai te ajudar. Então, através dos exemplos, a gente vai se identificando muito, assim, falando, poxa, olha só, esse santo foi chamado desse jeito, e parece muito comigo. Exatamente isso aí. Comigo acontecia igual, mas eu sempre mudava, né, de santo. É impressionante, eu li a história do santo, pronto, é esse santo aqui. Aí eu li outro, agora é esse aqui. Outro. Mas é interessante, né? E toca muito, né, também quando a gente fala de sacerdócio, aquela definição clássica, né, que é tirado do meio do povo, que depois é devolvido para o povo, mas agora é como esse in persona Christi, né, ou alter Christi, como diz alguns santos. E às vezes dá até um pouco de receio, assim, poxa, é eu que estou trazendo Jesus. E a fé, assim, das pessoas nisso, né? Poxa, o padre realmente traz ali Cristo. No padre ele tem o poder, o Ricardo comentava, ele tem o poder de perdoar os pecados, ele tem o poder de fazer Jesus presente na Eucaristia, mas não por causa dele, né? Mas porque foi um poder que foi conferido pelo próprio Cristo. Então, digamos assim, é um tesouro que está dentro de um vaso de barro, né? É um tesouro precioso que está dentro de um vaso de barro que, claro, nós trabalhamos para que esse vaso que somos nós seja o mais, digamos assim, pronto possível para que, através da graça, através do poder de Cristo, ele possa agir em nós. E é impressionante, assim, realmente ver como as pessoas confiam no sacerdote. Confiam realmente, às vezes, os segredos mais profundos da vida dele, porque sabe que, às vezes, o padre tem uma palavra ali que vai fazer com que mude a vida dela ali, e é impressionante ver como o Senhor age, né? E às vezes também não precisa nem da palavra. Exatamente, né? Às vezes só presença. Só de estar próximo, talvez de um bom dia, um Deus abençoe, já muda, né? Exatamente. E às vezes não é nem com as pessoas, né? Às vezes nós mesmos, por exemplo, né? Tantas vezes eu não precisei me confessar, tantas vezes não precisei
do padre, tantas vezes no presídio do meu diretor, e todas as vezes que a gente sempre tem essa meio que pé atrás, né, de que tem medo de falar com o padre, tem medo de falar os seus pecados, às vezes, né, tem esse receio, mas todas as vezes que eu fui mas experimentei o Cristo mesmo, porque todas as vezes que eu tive medo, mas o Cristo se mostrou muito misericordioso através do Padre, né? E esse é o maior, acho que o testemunho maior para nós mesmos, né? Porque isso também nos ajuda a também querer ser um Padre que mostre misericórdia, né? Que seja instrumento mesmo de misericórdia, que seja o outro Cristo, né? Essa coisa que o padre falava, que o padre é retirado do meio do povo, né? Então, o padre não vem de outro planeta, né? O padre não nasce no pé de árvore, o padre sai das nossas... O padre falava uma vez que o padre não nasce do coco. Não nasce do coco, do pé de chuchu. O padre sai das nossas paróquias, das nossas comunidades. E a gente tem que incentivar realmente que os jovens busquem realmente o discernimento vocacional, porque às vezes é uma fagulhazinha que está ali, uma centelha que está ali, que às vezes só precisa de um incentivo, né? Que o jovem vai ali descobrir e vai falar, caramba, realmente eu estou sendo chamado a isso também, que eles estão vivendo aquilo e isso me toca. E eu acho que eu diria, eu estou sendo até ousado aqui, mas um conselho que eu daria, né, para os outros, para aqueles que estão buscando a confirmação da vocação, né? Seja qualquer vocação, mas especificamente aqui no sacerdócio, né? Aos jovens, que a gente tem medo mesmo de dizer sim, tem medo de ir. Nós olhamos às vezes para as nossas limitação, nossa pequenez, mas é sempre saber que é o Cristo, não nós, né? Claro que de nós tem que ter uma correspondência total, né, do nosso ser a Cristo, para que Ele faça, mas vá com medo mesmo, não espere passar o medo, porque o medo às vezes não vai passar. Você está com medo, vai com medo mesmo, se lance mesmo, confie no Senhor, porque de fato é Ele, não é outra pessoa que faz, mas é o próprio Cristo mesmo, é a ação de Deus. Agora a gente já está encerrando aqui, né, no nosso podcast. Lucas, fala também aí para os jovens, alguma coisa aqui. Que vocês não tenham medo, realmente. Não tenham medo de querer buscar o que Deus quer para vocês, porque a vontade de Deus é a nossa felicidade. Se a gente tem isso em mente, nós não vamos ter medo de buscar a nossa felicidade. Então a gente não vai ter medo de buscar aquilo que Deus me chama. Então Deus nos quer felizes. Então eu vou ser feliz dentro de um chamado específico que o Senhor tem para a minha vida. Então, se você quer ser feliz realmente, às vezes a sua vida está triste, está vazia, você ainda não achou sentido para as suas atitudes, às vezes é porque falta uma abertura para que você possa ouvir aquilo que Deus te chama. Quando você descobrir isso, você vai entender o sentido da sua vida e o sentido da sua felicidade. Então, a partir daí você descobre o resto. E eu acho que o mais importante, só para complementar aqui, licença, eu acho que acima de chegar ao sacerdócio ou a qualquer vocação que seja, é fazer a vontade de Deus. Eu acho que essa tem que ser o ápice, né? Tem que estar a vontade de Deus, ser de Deus. É isso que a gente tem que ter em mente, não ter em vista só o sacerdócio, né? Porque aí eu chego lá no sacerdócio e me ordeno, e aí? Tá, ordenei. E aí? E não o sacerdócio não é o fim, né? Mas a vontade de Deus, ser de Deus. E a primeira vocação, né? A santidade, a ser santo, de fato. A vontade de Deus a cada dia. Exatamente. Então, já encerrando o nosso podcast, muito obrigado a você que acompanhou. Obrigado a Pascom, que está aí. O Adriano, que está aqui no nosso técnico de som. Obrigado, Carlos, pela música mais uma vez. Obrigado aos seminaristas. Acompanhe aí o nosso canal para ver, né, os nossos outros episódios nesse mês de agosto, especialmente sobre as vocações. Vamos aproveitar esse momento que estamos aqui reunidos,
pedir a intercessão da Virgem Maria sobre você que está nos assistindo ou nos ouvindo e também sobre todos os sacerdotes e seminaristas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, também de São Pedro Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Por cruz da caminhada você é feliz. Se deixa